dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 25 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar, dentre outras coisas, sobre a Apple planejando liberar uma API para Siri lá para os desenvolvedores e de olho no mercado do Amazon Echo, as novas regras de contagem de caracteres do Twitter, Microsoft sacaneando os usuários das versões mais antigas do Windows e as parcerias do mercado automotivo com apps do segmento do Uber. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero dizer para vocês que agora o Loop Matinal também está disponível lá no Google Play Music. Apesar dos podcasts ainda não estarem disponíveis no Play Music aqui no Brasil, o Loop Matinal já está lá, então caso você tenha uma conta americana já dá para ouvir, e caso você não tenha, o negócio é esperar até que os podcasts sejam liberados por aqui. Seja como for, a partir de agora todo dia cedinho, já vai ter episódio novo do Loop Matinal por lá também. Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Uber e a Toyota, que anunciaram ontem o que eles chamaram de parceria estratégica. Sem dizer valores, a Toyota disse que fez um investimento no Uber e, além disso, ela vai permitir que os motoristas do serviço financiem os carros da Toyota e façam parte do pagamento com o dinheiro que vai ser gerado com as viagens do motorista no carro novo dele. Eles não anunciaram em quais países esse novo tipo de financiamento vai ficar disponível, e alguns portais de tecnologia disseram que, além do que foi anunciado, essa parceria também pode fazer com que os carros autoguiados que a Toyota vem desenvolvendo possam chegar ao mercado como parte da frota autônoma que o Uber está começando a testar. Ainda sobre esse mercado, ontem numa notícia bem parecida com essa que eu acabei de falar, a Volkswagen anunciou que fez investimento de $300 milhões num concorrente israelense do Uber chamado Gett. De acordo com o CEO da empresa, que é um cara chamado Sahar Weiser, esse investimento vai permitir que ela acelere a expansão dos serviços dela para o resto da Europa, enquanto vai ajudar a fortalecer ainda mais a presença deles em Nova York, que é o único lugar dos Estados Unidos onde eles operam. Curiosas essas duas notícias, dá pra ver que cada empresa de tecnologia e cada montadora automotiva tá escolhendo um serviço de táxi por aplicativo para investir, o que mostra que, apesar de todo o chororô dos taxistas ao redor do mundo, esse mercado só vai crescer mais e mais daqui pra frente. Agora eu vou falar da Apple, que contratou pela terceira vez, o John Callas, que é um especialista em segurança da informação, bastante conhecido e respeitado desse mercado. Ele já tinha passado pela Apple nos anos 90, aí ele saiu, depois ele voltou pra lá, ficou desde 2009 até 2011, e agora ele voltou, provavelmente como resultado de toda a briga que a Apple teve com o FBI. Durante as duas passagens dele pela Apple, ele desenvolveu recursos de segurança e criptografia do iOS e do OS X, e fora da Apple ele trabalhou em algumas empresas de segurança tipo a Entrust, e é um dos fundadores da empresa Silent Circle, que lançou um telefone ultra seguro chamado Blackphone, que acabou não fazendo muito sucesso. De qualquer forma, agora ele tá de volta em Cupertino, começou lá no início de maio, e é mais um indício de que toda essa briga com o FBI só serviu para aumentar ainda mais a preocupação e o investimento do mercado em relação à criptografia. Agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou ontem novidades no Google AdWords, dizendo que vai aumentar bastante o investimento na publicidade baseada em localização. Isso vai incluir os resultados de busca no Google.com e também lá no Google Maps. No anúncio, o Google disse que a categoria de busca por geolocalização tem crescido num ritmo 50% maior do que o resto do mercado, e por isso, a partir de agora, eles vão começar a exibir resultados pagos para pesquisas desse tipo. Além disso, eles disseram que vão começar a exibir pins pagos lá no Google Maps, e sempre que uma marca pagar, o logotipo dela vai aparecer lá no mapa, no lugar onde fica a loja, tipo o que acontece hoje no Waze, por exemplo. Agora o assunto é a Pebble, que anunciou ontem o Kickstarter do Pebble 2 e do Pebble Time 2, que compõem, claro, a segunda geração dos smartwatches da empresa. Essencialmente, eles seguem a linha da primeira geração, mas trazem umas melhorias muito bem-vindas, como por exemplo umas bordas mais finas, mais bonitinhas no caso do Pebble 2, que é o modelo esportivo de entrada, e uma tela mais de 50% maior no caso do Pebble Time 2, que é o modelo mais high-end de aço inoxidável. Os dois modelos trazem um microfone, resistência à água e um sensor de frequência cardíaca sempre ligado. E enquanto o Pebble 2 vai chegar em 5 cores e vai custar a partir de $99, o Pebble Time 2 vai chegar em 3 cores e vai custar a partir de 179 obamas. Esses preços, claro, valem lá para as compras do Kickstarter. Bom, além disso, ontem a empresa também fez o anúncio de um terceiro produto chamado Pebble Core. Ele é basicamente um sensor de atividades físicas que o usuário pode prender ali na camiseta ou na calça, e aí ele pode fazer exercício, pode reproduzir música do Spotify, ele rastreia toda a sessão, tudo isso sem precisar estar conectado ao smartphone do usuário. O Pebble Core está em fase de pré-venda, está custando $69, e ele vai ser compatível com apps de terceiros, o que vai aumentar bastante a utilidade dele.
E falando em relógios inteligentes, ontem o site Fast Company publicou uma matéria dizendo que conversou com alguns executivos da Samsung e eles disseram que a empresa desistiu do Android Wear e que de agora em diante eles só vão fazer relógios que rodam o Tizen OS, que eles falaram que é bem mais eficiente do que o sistema do Google. Essa notícia foi recebida sem muita surpresa pelo mercado, já que dos inúmeros relógios inteligentes que a Samsung já lançou nos últimos 2 anos, só um deles rodava Android Wear e ele nem tá mais à venda. Mas, curiosamente, ontem no meio da tarde, a Fast Company recebeu um outro comunicado, esse oficial da Samsung e não de nenhum executivo específico, dizendo que eles não tinham feito nenhum anúncio oficial sobre os planos deles relativo ao Android Wear e que nada tinha mudado em relação a isso. Que zona, hein, Samsung? Agora o assunto é a Microsoft, que parece que começou a roubar no jogo para ver se convence a galera a atualizar para o Windows 10. De acordo com uma matéria que saiu ontem lá no site da BBC, agora quando aparece aquele pop-up chato falando para atualizar para o Windows 10 e o usuário clica lá no quadrado vermelho com um X enorme que tem no meio, que sempre serviu só para fechar um aviso ou uma janela, o sistema entende isso como uma confirmação e já começa a atualizar para o Windows 10. De acordo com a BBC, a Microsoft se justificou dizendo que como a atualização grátis para o Windows 10 só vale até o dia 29 de julho, eles querem ajudar as pessoas a atualizarem para a melhor versão do Windows, mas que os usuários conseguem interromper a atualização, caso eles prefiram. E Microsoft, hein? Isso era coisa do Ballmer. Que feio, hein? Agora eu vou falar do Tim Cook, que participou do evento Startups Fest lá em Amsterdã. A participação dele durou um pouco menos de 40 minutos e consistiu basicamente numa entrevista que ele comentou os esforços da Apple nos campos de saúde, educação, privacidade e, claro, tecnologia. Durante o papo, ele comentou que a Apple não tem interesse em virar uma operadora própria de celular e disse que a visão dele da tecnologia para o futuro em relação à saúde vai funcionar mais ou menos como o sistema de diagnóstico do carro, que vai avisar com antecedência quando que está na hora de trocar o óleo, quando tem que pôr água e por aí vai. Se você quiser ver o vídeo com a participação do Tim Cook na íntegra, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. Agora eu vou falar sobre o Facebook e toda aquela polêmica que apareceu depois que o Gizmodo publicou uma entrevista com um ex-funcionário lá da rede que falou que era comum eles manipularem os trending topics, promovendo ou escondendo notícias de propósito para influenciar o que aparecia lá para todo mundo ler. Num comunicado divulgado ontem, a empresa falou que depois de fazer uma investigação pesada durante 2 semanas, eles não acharam nenhum indício de manipulação dos trending topics, mas que mesmo assim eles vão mudar a forma como as notícias são listadas. A partir de agora, o Facebook não vai mais ficar de olho nas listas de notícias dos sites tipo o New York Times e a CNN e também vai abandonar aquela lista de 1000 sites que eles acompanhavam de perto para ver o que pipocava de mais interessante mundo afora. A partir de agora, toda a seleção de notícias vai ser feita por meio de algoritmos, o que segundo eles vai eliminar qualquer possibilidade de manipulação não intencional ou então de atitudes isoladas de manipulação. Agora o assunto é o Twitter, que confirmou ontem uma série de mudanças na forma como 140 caracteres são contabilizados nos tweets e também no que faz um tweet aparecer ou não na timeline da galera. Primeiro eu vou falar das coisas boas. Num futuro próximo, que ainda não tem data definida, todas as fotos, os GIFs, os vídeos e as enquetes vão deixar de entrar nos 140 caracteres, deixando mais espaço para o texto do tweet. Além disso, menções a outros usuários também vão deixar de contar, desde que elas sejam respostas diretas para essas pessoas. Outra novidade que eles anunciaram é que vai dar para dar retweet em si mesmo, ou então citar a si mesmo, o que é uma ideia meio estranha. Agora vem as partes ruins. Primeiro, as pessoas vão poder citar até 50 usuários no mesmo tweet, o que vai ser ótimo para os bots de spam e para aquela galera que ainda gosta de brincar de Follow Friday, mas péssimo para todo mundo que gosta de usar o Twitter com bom senso. Outra mudança bem estranha que eles fizeram foi que agora sempre que um usuário iniciar uma conversa com outro, todo mundo que segue essa pessoa vai ver o tweet, não só as pessoas que seguem os dois. Eles disseram que vão implementar isso para acabar com aquela situação que a pessoa coloca um ponto no começo de um tweet para fazer a resposta aparecer de propósito para todo mundo, mas na prática isso vai ser terrível, já que, por exemplo, você vai conseguir ver os começos de conversas de todo mundo que você segue, sem que você tenha nada a ver ou nenhum interesse pelo que está sendo dito ali. Bom, como eu disse, por enquanto essas novidades não têm um prazo definido ainda para estrearem, mas a esperança é que o Twitter tenha divulgado isso ontem, assim sem prazo, para medir a reação da galera e ver o que ainda dá tempo de cortar. Tomara! Agora eu vou falar sobre iPhones que estão mais caros para consertar no Brasil. De acordo com algumas tabelas que apareceram lá no Mac Magazine, agora as taxas para fazer reparos tipo trocar a tela, trocar a bateria e a taxa de serviço para arrumar aparelhos fora da garantia foram reajustados. Os aumentos foram de coisa de 100, 150 e 200 reais dependendo do reparo e do aparelho, e caso você queira ver a tabela completa, tem um link para o post aqui na descrição do episódio. E por último, ontem o veículo The Information publicou uma matéria dizendo que a Apple deve anunciar 2 novidades bem interessantes envolvendo a Siri na WWDC, sendo uma delas uma API que finalmente vai abrir a Siri para os desenvolvedores, e a outra uma espécie de caixa de som conectada à internet com a Siri integrada, tipo o Amazon Echo, que foi lançado no ano passado, e o Google Home, que foi anunciado na semana passada e deve ser lançado até o fim do ano.
Nessa matéria, que sinceramente é bem provável que tenha sido vazada pela própria Apple, o Information disse que a empresa já vem trabalhando nessa caixa de som com a Siri embutida faz tempo, desde antes do anúncio do Amazon Echo, mas essencialmente eles demoraram muito, deram uma patinada ali no meio do caminho e o projeto acabou levando muito tempo para ficar pronto. Já sobre as APIs, essa é uma ótima notícia, já que os desenvolvedores vêm pedindo acesso à Siri desde o lançamento do recurso em 2011, e isso deve fazer a Apple diminuir pelo menos um pouquinho o atraso da Siri em relação ao resto do mercado de assistentes virtuais. Vamos ver! É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!